Na questão 1, proposta pelo exercício... Na questão não, desculpa. Aqui, na verdade, é a questão 2. Na questão 2, proposta pelo nosso livro-texto, diz o seguinte. Diz que você tem um circuito que vai ter percorrido por um fio e esse fio tem uma resistência. Então, eu vou transformar esse circuito proposto em um circuito ideal. Como que eu faria isso? Então, tem a fonte de tensão. O fio eu vou considerar que é um fio ideal. Porém, essa resistência que teria o fio, essa resistividade que teria o fio, eu vou transformar em um resistor. Então, toda a resistividade que esse fio teria, transformou nesse resistor daqui. Então, o fio é ideal e com uma resistência R. É o mesmo tipo de exercício. E quando está ligado desse jeito, passa uma corrente I. Na situação 2 proposta, ele fala que é I1. Na situação 2 proposta, ele vai manter a mesma fonte de tensão, é o mesmo 1. Só que ele vai dobrar o comprimento desse fio. Opa, eu vou transformar também em um circuito ideal. Então esse fio era como se não tivesse resistência e toda essa resistividade do fio vou transformar em um resistor. Só que agora tem um detalhe, esse resistor, novo resistor, vai ter um valor de resistência diferente. Como que eu vou saber esse valor de resistência que teria esse resistor? Eu aplico a segunda lei de Ohm. O material ainda é o mesmo. Se o material é o mesmo, então o ρ permanece o mesmo. A área também é a mesma. A única coisa que se alterou aqui nesse exercício proposto é que você aumentou o comprimento. Se você aumenta o comprimento do fio, você aumenta a resistividade do material. A resistência do material, desculpa. Você vai aumentar a resistência desse material. Se você aumenta a resistência desse material, então esse R daqui, proposto na segunda situação, é um R maior. Se você aumentar em um fator 2 o comprimento, essa nova resistência vai aumentar também no fator 2. Então aqui eu sei que vale 2R. Essa nova resistência vale 2R. Beleza, vamos analisar então situação por situação. Nesse primeiro circuito, se eu aplicar a primeira lei de Ohm, eu vou ter essa expressão, Uri. A fonte de tensão ele continua chamando de U. O R é R. E aqui chamei de I1. Vou isolar esse 1. Na hora que eu isolo o I1, eu vou chegar no valor de I1 é igual a U sobre R. Então esse valor daqui tem uma certa relevância que eu já vou aplicar ele já já. Quando eu olho nesse segundo circuito daqui, eu tenho uma característica bem importante, bem peculiar. Então nesse segundo circuito é muito parecido com o primeiro, só que o que é peculiar é que é 2 R's, né? Essa é a grande diferença de um para o outro. Então como que a gente vai fazer aqui? Vou aplicar a primeira lei de Ohm de novo. Uri. Só que agora para esse circuito, onde a fonte é U, a resistência agora vale 2 R's. E a corrente é nosso I2. Isolando isso daqui, eu tenho que U é igual a 2R igual a I2. Observe um detalhe. No nosso primeiro circuito, a gente viu que toda vez que eu tiver U dividido por R, eu posso chamar de I1. Olha que apareceu aqui, ó, U dividido por R. Então, esse cara aqui, esse conjunto, eu posso chamar de I1. I1 dividido por 2 é o valor da corrente 2. Então, a gente já chegou em uma relação. Quando eu começo a olhar para a alternativa, eu percebo que ele isolou o I1. Então, o I1 está isolado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar o 2 que está dividindo para o outro lado, multiplicando. Quando eu faço isso, eu descubro, então, que o nosso I2 é igual... Nosso I2, ele vai ser igual a... Desculpa, o I1, perdão. O I1 vai ser igual a 2 e 2. Isso nos dá a alternativa A.